Shalom, queridos. Estamos agora no capítulo 3 do segundo livro de Samuel, do profeta Samuel. E aqui nós vemos que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalece cada vez mais, enquanto a casa de Saul enfraquecida. Aí vocês vão ver Davi, os filhos de Davi que nascem aqui em Hebron, vocês leem, tudo bonitinho, tudo lindo. Porque é a palavra de Deus, tudo tem importância, mesmo os nomes que parecem tão difíceis, mas é palavra de Deus, temos que cumprir o nosso dever, ouvir o nosso Deus no que ele está falando. Vemos também Abner faz aliança com Davi. Aí vocês vão lendo, eu estou apenas dizendo o subtítulo, desse terceiro capítulo. Aqui eu estou falando dos subtítulos. Filhos de Davi que nasceram, Abner fazendo aliança com Davi. E nós vemos aqui que é uma luta, né, rolo de família. É Israel lutando com o povo de Deus lutando um contra o outro por causa de um reino agora, né? Você sabe que não era vontade de Deus que eles tivessem rei. Deus queria continuar sendo o rei de Israel por toda a sua vida, por toda a vida de Israel, porque Deus não tem fim. Então, todo tempo Deus seria o rei de Israel, mas eles não quiseram. Você já viu essa história? Preferiram um rei e Deus permitiu o primeiro rei, que foi Saul, não era vontade de Deus, mas ele permitiu. Agora Deus mostrou para o povo que aquele rei que eles escolheram não era o ideal, era desobediente a Deus, já começou a ter os problemas do reino, né? E aí Deus unge Davi, vocês viram a luta, a guerra de Saul, mesmo depois de ter perdido a unção, Deus tirou a unção dele, ele continuou insistindo a ser rei, insistindo a não deixar que o novo rei, que seria Davi, tomasse posse do trono. Só com a sua morte que Davi teve esse direito. E agora nós vemos que era para ser reinado total, Israel e Judá, todo aquele povo, mas só que o filho de Saul, Isbosete, foi colocado no trono de Israel para reinar Israel e Davi ficou apenas com Judá. Isso ainda não estava bem, não foi desse jeito que Deus planejou. E aí continua essa luta, é irmão contra irmão, israelita contra israelita nessa guerra. Esse povo que você sabe que foi escolhido por Deus está nessa situação. É um mundo caído, nós estamos no mundo caído. O pecado entrou por o primeiro homem, Adão, e todo homem traz a natureza adâmica, o pecado original. E mesmo um povo que Deus escolhe está sujeito a falhas por causa dessa natureza adâmica, e o mundo que está sem Deus, o israelita era um povo de Deus, e os que não eram povo de Deus, imagine que situação não está na terra. Não é porque tem a igreja hoje e tem aqueles que não fazem parte da noiva da igreja. E você sabe que se a noiva tem falhado, imagine lá fora. Então, é a mesma coisa nessa primeira aliança. Os aliançados com Deus, através de Abraão, tiveram tudo o cumprimento do que Deus prometeu, da promessa, e mesmo assim eles estavam constantemente falhando. Agora, imagine os que não eram de Deus. E aqui está esse terceiro capítulo mostrando esse rolo de família, de irmãos contra irmãos, lutando pelo reino. Isbosete, filho de Saul, tomou posse do reino sem ser por direito, era tudo para Davi. E ele toma posse. Agora está aqueles que é a favor de Isbosete lutando contra Davi, e os que eram a favor de Davi lutando contra Isbosete. Mas quem tinha direito mesmo era Davi, a justiça de Deus não falha, e diante de todas essas coisas, essas perversidades que houve, dá uma confusão, matando um ou outro, tudo por causa do rei que tinha que tomar posse total e estava na metade, porque o outro tomou posse da parte de Israel e o outro tomou posse de Judá, que foi o caso de Davi, e os inconformados com a injustiça lutaram
e conseguiram vencer. Então, Davi vê tudo isso, lamenta a morte de Abner, de todos que estiveram mortos por causa dessa confusão de reino, muita morte, e Davi lamenta tudo isso, não é esse o projeto de Deus, e nem tampouco de Davi. Mas aconteceu tudo isso, até que no capítulo 4, já vemos que Ibosete já está morto, aquele que tomou o trono indevidamente, filho de Saul, morre, e no quinto capítulo nós vemos Davi sendo ungido rei de todo Israel. Todo Israel agora estava sendo tendo o rei Davi como era e era o propósito de Deus. Então Davi começa as suas conquistas aqui no capítulo 5, e vocês vão lendo como este rei Davi realmente foi abençoadíssimo por Deus, sempre vencendo as guerras. Ele tem um reinado reconhecido por Irão. Irão era rei de Tiro e reconheceu a Davi no seu reinado, a sua o caráter dele, o sucesso dele, porque era ungido do Senhor pela vontade do Senhor. Eu já disse a vocês que vontade de Deus é vitória total. Agora, permissão tem seus problemas. Você viu que Saul foi apenas uma permissão, não era a vontade de Deus, e tiveram problemas seríssimos. Porém, na vontade de Deus é diferente. Teve as guerras, as confusões, daqueles que estavam insatisfeitos com o reinado de Davi de uma maneira total, de Israel e Judá, mas quando Davi assume Israel total, Israel e Judá, aí agora só se vê vitória, Davi reinando, sendo simpático ao rei de Tiro, o Irão, e reconhecido como um homem de coragem, guerreiro, um rei que era guerreiro e vencedor em suas guerras. Davi derrota os filisteus, que era dos piores inimigos de Israel. A arca é levada para Jerusalém. Vocês viram aquela situação triste, né? De ter sido a arca ter sido tomada pelos filisteus e eles ficarem lá prejudicados em tudo, porque, é claro, Deus não ia permitir que a arca da aliança ficasse na mão dos inimigos e eles tivessem êxito. Vocês viram tudo isso nos discipulados anteriores, e agora, depois dessa confusão toda que fizeram com a arca do Senhor que vivia no tabernáculo, como vocês já sabem, como foi feito o tabernáculo para que Deus se fizesse presente e que uma vez por semana, uma vez por dia, o sacerdote se apresentasse com o cordeiro para ser confessado os pecados e aquele animal ser morto no lugar dos pecadores. Tudo isso era muito importante, a arca era de suma importância para os israelitas, mas virou essa confusão toda de ficar na mão dos inimigos, e agora que a arca é levada para Jerusalém, com Davi tomando posse do reinado. No capítulo 6, nós vemos mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça, levando a carroça com a arca de Deus para a casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus.
Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez-Uzá, de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Nós vimos aqui Davi conseguindo o êxito, vencendo os filisteus, e agora resolveu um problema sério que estava em Israel, trazer a arca do Senhor para o seu lugar devido, mas Davi não soube fazer da maneira correta, que a arca do Senhor era carregada nos ombros dos sacerdotes, e Davi não fez assim. Era uma carroça nova, tudo lindo, tudo sofisticado, tudo maravilhoso, mas Deus, quando determina o que Ele quer, é como Ele quer, não é do nosso jeito. Pode fazer a coisa mais linda e mais sofisticada do mundo, mas se não é do jeito que Ele determinou, nós não estamos bem, ficamos em situação difícil. Foi o que aconteceu aqui. E para completar, não podia ninguém tocar na arca. E não foi sem razão que Uzá morreu ali porque ele tocou na arca. Mesmo a arca tropeçando, a carroça, os animais tropeçando, ninguém podia tocar. Então faltaram essas recomendações e por isso Davi teve essa tristeza de ver Uzá morrer porque tocou na arca do Senhor. E ali ele desiste de levar a arca para Jerusalém e deixa a arca na casa de Obed-edom. E ali aquele homem foi abençoado com toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, filha de Saul e esposa de Davi. Né? Vocês estão lembrando que Mical se casou com Davi, a filha de Saul. E ao ver o rei Davi que ia saltando, dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocausto e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão com um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E aqui nós vemos também nesse capítulo 6 que Mical é repreendida por Davi por ter desprezado Davi no seu coração, por ver Davi dançando no meio do povo. Um rei, que ela pensou certamente, né? Um rei está com o povão dançando. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre todos, sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aí se entende que ela não teve filhos, porque ela foi castigada por estar
zombando do ungido no seu coração, desprezando por conta dele estar se alegrando na presença de Deus. E aqui esse capítulo também, para alguns, é interpretado como que essa Mical, ela ficou estéril por conta dessa zombaria, por causa de ser contrário ao Davi estar dançando na presença de Deus. Então, nós tivemos aqui capítulos que lemos, que deixamos para vocês lerem com paciência, não é? Bem tranquilos. Eu só fiz alguns comentários, mas vocês precisam ler. Capítulo 6, capítulo 5, deve estar lendo. Discipulado tem 1 hora e minha gravação só tem, no máximo, 30 minutos. Então, tudo aqui que deixei para vocês lerem estará sendo também desses capítulos tiradas as perguntas que vamos colocar no questionário. Então, é bom que todos leiam com atenção, não somente durante o discipulado, mas em suas casas, porque não estamos fazendo nenhum favor, estamos fazendo o que é nossa obrigação, meditar na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1, versículo 3. Então, aproveitem e leiam, aproveitem que está determinado para todos lerem em casa 3 capítulos por dia, os obedientes já estão fazendo isso, e o resultado disso é que nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, nossas famílias transformadas. Já imaginou, cada semana, o mesmo assunto que o papai ouve no discipulado, que a mamãe ouve no discipulado, que os filhos ouvem no discipulado, sendo agora em família, comentado, chegar a adolescente em casa e dizer o assunto que foi falado, que é o mesmo para todos no ministério. Pode ser o dia de discipulado diferente, mas o mesmo assunto para todos. Então, o adolescente chega conversando do que ouviu e do que aprendeu. O pai e a mãe também sabem o mesmo assunto, porque no discipulado dele também foi a mesma coisa. O que vai acontecer nessa família? Um aprendizado total, um aprendizado assim, todos no mesmo nível, falando a mesma linguagem. E o que vai acontecer é que papai vai saber o que Deus diz em relação a como se comportar, porque lendo a Bíblia é impossível que não saiba isso, porque Deus fala como deve se comportar o pai com os filhos, os pais com os filhos com os pais, esposo com a esposa, e assim é uma família transformada, uma família que estará prosperando grandemente, porque a palavra de Deus prospera. Você já imaginou o pai saber como agir com a mãe? É uma prosperidade, não vai haver separação, não vai haver os transtornos que há numa família quando há separação. Então, o pai sabe como conduzir com a mulher, é uma prosperidade, a mulher saber como conduzir com o marido. Ali é que terá paz, onde tem paz, não tem doenças, né? Porque a maioria das pessoas vivem doentes por causa da ira, da raiva um com os outros, é marido tendo raiva da mulher, mulher tendo raiva do marido, guardando as mágoas, e por fim é pressão alta, pressão baixa, é hipertensão, é um monte de coisa, de doenças que aparecem, e são doenças, na maioria, psicossomáticas, por causa da alma ferida de papai, a alma ferida de mamãe, a alma ferida de filhos. E por isso eu sei que a prosperidade vem porque não vai haver mais essas coisas. Quem medita na palavra de dia e de noite não vai de maneira nenhuma ter um lar transtornado. Se o pai, a mãe e os filhos estão meditando na palavra, o êxito é total, a prosperidade é total e o nome do Senhor será sempre exaltado. Então, faça a leitura dos capítulos que não deu para me ler aqui. Estejam fazendo com muito amor, porque é a palavra do Papai dos Céus. Capítulo 4, capítulo 5, tudo fácil de entendimento, só não dava para mim fazer por causa do tempo. E aqui nós ficamos no capítulo 7, Aliança do Senhor com Davi. Não, capítulo 6, quando termina vendo Mical zombando de Davi porque estava dançando no meio do povão. E no próximo discipulado nós estaremos com o capítulo 7. Tudo para a glória de Deus. Se ler com amor, se der atenção que Deus está falando, nós teremos um novo tempo,
pois já estamos tendo um novo tempo para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.